Oi pessoal, aqui é o Five e o Piton, falando diretamente da Austrália. Com esses acontecimentos recentes do coronavírus e o aumento do dólar no Brasil, provavelmente você está pensando 2 ou 3 vezes antes de planejar a sua viagem para a Austrália. Aí tá certo, esse talvez não seja o momento ideal para você vir para cá. Mas tem algumas otimizações que você pode fazer como preparação para essa viagem. E nesse vídeo nós vamos passar algumas dicas. Oi pessoal, nós colocamos algumas dicas aqui no PowerPoint e vamos passar para vocês coisas que vocês podem fazer para otimizar antes da sua viagem para a Austrália, como aproveitar esse tempo e esse momento de dificuldade, né? Tirar o máximo de proveito da situação. Então vamos ver no PowerPoint. Bom, pessoal, coloquei aqui esse PowerPoint com alguns detalhes e algumas informações que você pode fazer antes de embarcar para o exterior, né? Quer seja para a Austrália, quer seja para outro país, mas alguns cuidados aí, algumas coisas que você pode fazer e se organizando antes da viagem, né? Então, uma dica aqui sobre os documentos, né? Começando pelo passaporte, né? Lógico que o passaporte é o item mais importante da sua viagem, né? Juntamente com o visto para você entrar no país. E quando você vai aplicar para o visto, eles dizem que pelo menos você precisa ter lá 6 meses depois da sua entrada, né, no país, para a expiração do passaporte. E eu recomendo aqui que você tenha pelo menos 1 ano ali da data da entrada no país. E eu vou explicar o porquê. Primeiro, porque é mais barato você tirar o passaporte aí no Brasil, né? Então, o passaporte aí no Brasil está em volta de $257, enquanto que tirar o passaporte aqui na Austrália está 216 Australian Dollars, né? Então, primeiro que já é mais barato o passaporte no Brasil. E outra é que aqui não tem consulado do Brasil em qualquer estado, né? Dependendo do estado que você tiver, você vai ter que mandar o passaporte seu atual expirado ou próximo da expiração via correio, aguardar aquele período, né? E de repente você pode não ter essa disponibilidade toda, né? Eu tenho uma história de um amigo meu que estava indo para a Indonésia e ele não percebeu, o passaporte estava para expirar e ele mora em Sydney, mas não tinha disponibilidade no consulado de Sydney. E como ele já ia viajar, ele teve que ir até Perth. Ele agendou online, pegou um voo, foi para Perth, que é bem longe de Sydney, ao outro lado, umas 4 horas de voo aí, pelo menos. E, né, fora dor de cabeça e ter que ficar lá para pegar um passaporte para voltar e com risco de perder a viagem, né? Então, acho que se você está aí no Brasil e seu passaporte está próximo da data de expiração, não dá moleza não e tira um passaporte novo aí no Brasil, né? Porque você pode estar na escola e precisar estender o seu curso e, e se a data do seu passaporte estiver próximo da expiração, você vai ter que correr atrás quando você estiver aqui. Eu acho mais fácil fazer isso no Brasil, né? E outra dica aí sobre o passaporte, se você tem uma segunda cidadania italiana, canadense, japonesa, o que quer que seja, é possível que seja bem mais viável você entrar na Austrália com o passaporte de outro país. Porque você, por exemplo, se você vier com o passaporte italiano, você tem acesso a 6 meses de Medicare aqui. Você tem acesso ao Working Holiday Visa. Então, é melhor do que entrar aqui com o passaporte brasileiro. E claro que isso é a minoria das pessoas, né? Mas quem tem essa facilidade, acho que vale a pena considerar isso também, né? Não pode esquecer da carteira internacional da febre amarela, né? É obrigatória para você entrar no país. A vacina em si você tira gratuitamente aí no posto de vacinação no Brasil, mas você não pode esquecer que você precisa internacional, né? Não serve a que está em português, né? Então, hoje, pelo que eu vi na internet, você consegue fazer isso online, gratuitamente. Na minha época não tinha que ir no aeroporto pegar uma carteirinha internacional lá, mas hoje você pode fazer isso online e que eu saiba não tem nenhum custo e isso vale por 10 anos, né? Então isso aí você não precisa esperar para quando estiver próxima da viagem
Isso aí você já pode fazer como preparativo e não tem custo, né? Agora, a carteira internacional para você dirigir aqui, né, na Austrália ou em qualquer outro país, né? E esse documento é emitido pelo Detran do seu estado, chama Permissão Internacional para Dirigir, PID, né? No Detran de São Paulo, ele tem um custo de R$ 303, né? Então, não é barato, mas se você pensa em dirigir ou alugar um carro aqui na Austrália, eu acho que vale a pena. Tem muita gente que vai falar que você não precisa de permissão internacional para dirigir na Austrália, que você pode dirigir com a sua carteira de motorista brasileiro. Eu nunca precisei mostrar minha carteira brasileira enquanto eu estava sem a minha carteira do estado, né? Mas eu sei que quando eu estava na Nova Zelândia e fui alugar um carro lá, eu tive que apresentar a tradução da minha carteira de motorista. Então, eu acho que vale a pena você, ao invés de você pagar uns R$ 70 no mínimo que vai custar a tradução da sua tradução juramentada da sua carteira de motorista para inglês, eu acho que vale a pena pegar essa permissão internacional para dirigir. E aí é um documento que tem uma foto, tudo, então já é um documento a mais que, né, que vale a pena aí você trazer se você é motorista aí no Brasil e pretende fazer uma viagem aqui ou o que quer que seja, né? Agora, a segunda dica aqui é sobre endereços e número de telefone, né? Para você ir se acostumando como são os números de telefone e os endereços aqui, né? Qual que é o formato de um endereço. Então, no endereço, primeiramente aparece o número da unidade, né? Aqui, por exemplo, unidade 1, número 16, na Flinders Drive. Esse DR aqui não é de Doctor, né? É de Drive. Então, tem muitas outras, além de Street, Avenue, Drive, tem Lane, Crescent, tem tantas outras que é bom você entrar no Google e dar uma pesquisada para ir se acostumar com a nomenclatura das ruas aqui na Austrália, né? E sabendo que o endereço, o número que vem aqui primeiro é o número da rua, né? E aqui é o número da unidade. Então, vamos dizer que é uma vilinha com várias casas, né? Então a casa S1 seria a casa número 1, né? Unit 1, 16 at Flinders Drive. Assim que é o formato, né? E aqui, né, o número do telefone, né? Então esse é um formato do telefone celular aqui na Austrália. Normalmente começa com o 04 na frente, né? Então é 0479 003 999. Então acostumar, né, com essa leitura dos números, às vezes tem double isso, triple aquilo, né? Então é bom quando você estiver lendo um anúncio, né, alguma coisa assim, já vai lendo os números em inglês, né? Tenta ler mais rápido, né? Ao invés de ficar falando um número de cada vez, né? Tipo 0479003999, ao invés de falar assim, né? Tenta colocar em grupos, né? Então 0479, separa os quatro primeiros números, depois 3 e 3, né? 003, 999. Então, já vai se acostumando a ler os números, né, mais rápidos e quando alguém te passar um número de telefone, você vai estar mais adaptado já a isso, né? E quando você tiver que passar o seu número de telefone também, você já vai estar acostumado, né, com esse formato, né? E a gente tem essa vantagem de viver nesse mundo digital hoje, né, que a gente tem acesso a essa imensa quantidade de informação online, né, que a gente pode tirar vantagem disso, né? Tem muita coisa gratuita, né, na internet, tem muita coisa ruim na internet, né? Mas tem muita coisa boa que você pode tirar proveito disso aí, né? Então, uma dica aqui é você configurar tudo em inglês, né? Todos os seus aparelhos eletrônicos, como por exemplo, laptop, celular, televisão, videogame, GPS, né? Então, no videogame, não só colocar o menu do videogame em inglês, né, mas jogar os jogos em inglês, né? Então, você vai acostumar os personagens falando em inglês, né? E se tiver, vamos dizer que você vem para a Austrália, se tiver inglês australiano ali, melhor ainda para você acostumar, né?
E no seu celular tem, né, a Siri, né, da Apple, tem o Hello Google, né, do Google, tem a Cortana no Windows, né, então você pode, né, usar inteligência artificial, né, e falar, né, com elas, a tentar entender o que elas falam, né, e praticar aí, a tirar vantagem disso aí, né. E no seu GPS também você pode colocar, se isso não oferecer nenhum risco para você, né, colocar o GPS em inglês, por exemplo, coloca lá o inglês australiano, e você vai acostumar. É lógico que você está no Brasil e ela vai ler o nome das ruas brasileiras e vai falar de um jeito estranho, né? Mas pelo menos já, você já vai acostumando um pouco com, com o som, né, da língua, né? Então aqui, e hoje tem muita coisa online, como por exemplo tem acesso a rádios, né, de todos os países, né? Tem o aplicativo TuneIn e tantos outros aí que você pode colocar no seu celular, ou mesmo YouTube, né? Então, vamos dizer que se você vem para a Austrália, então procura YouTube de quem é australiano, né? Ver algum conteúdo que seja útil, né? Não seja bobeira só para você perder tempo, mas que você tire alguma lição daquilo ali, né? Então tenta achar alguns YouTubers do país onde você está indo e acostumar com a pronúncia deles, né? Porque vamos dizer que você vem para a Austrália, mas você fica vendo youtuber americano, quando você chegar aqui vai ser diferente, né? Tem muitas palavras, por exemplo, americano chama sidewalk, não, americano chama pavement, não, a gente chama pavement, e americano chama sidewalk, né? Então é tantas coisas, né? O carro, por exemplo, eles falam trunk, né? Do porta-mala. A gente fala boot, né? E tem tantas outras palavras que são tão diferentes, né? Eles falam line, a gente fala kill, né? Então, tem muitas palavras que são diferentes e é bom você acostumar com a... Não que eles não vão entender quando você falar sim, eles vão entender. Se você falar line ao invés de falar kill, eles vão saber que você está falando da fila. Mas a questão é quando você ouvir. Porque se você está esperando, por exemplo, né? Quando você vai comprar comida, está esperando ele falar take out, aqui na Austrália não fala take out, fala take away, né? Então pode te pegar de surpresa. Então se você tiver mais preparado com essas expressões que são usadas no país onde você vai, né? Vai te facilitar a experiência lá, né? Eu não sei se dá para você assistir televisão aí no Brasil, né? Todos os canais da Austrália estão disponíveis online, né? Eles têm todos os programas, tem episódios de televisão, tem tudo, dá para você ver online. Só que eu acho que eles fazem bloqueio por IP, né? Então eles vão ver que o seu IP é de um outro país, né? IP é TCP/IP, né? Do Transfer Control Protocol, Internet Protocol, que é o seu endereço que diz de que país você tá acessando, né? Talvez se você usar uma VPN, aí se você for um cara de TI aí, você pode dar uma brincada com isso e ver se você consegue uma VPN aqui da Austrália e de repente você consegue aí assistir a televisão australiana, né? Mas caso contrário, aí tem rádios online, tem YouTube aí para você explorar, né? Então a dica aí é você estudar o máximo que você pode aí no Brasil, né? Porque no Brasil é muito mais barato você estudar inglês do que estudar aqui. Então quando você chegar aqui, você vai ter, além da diferença de idioma, né, a diferença da cultura, a diferença da alimentação, né? Então, que se você chegar aqui já com um nível de idioma melhor, você vai ter só dificuldade com essas outras coisas, né? Tipo, então é por isso que eu coloquei aqui avaliar o seu grau de abertismo e adaptabilidade, porque se você está acostumado só a comer a comidinha da mamãe ali, sabe? Se você não tiver o arroz e o feijão, nossa, não fica feliz, sabe? Essas coisas. Aqui vai ser diferente, você não vai ter o seu pão francês ou o seu pão filão, qual que seja o nome que você dá aí para isso. Vai ter pão, mas é um pão diferente, talvez, do que você está acostumado a comer, sabe?
Toda casa aqui tem uma torradeira e, né, é normal comer de manhã um pão torrado, né? Ou mesmo, tem gente que nem come pão, eles comem cereal, né? Então, vê se você tem essa flexibilidade, né? Com alimentação, ou talvez você está acostumado a ter um quarto só para você, aí no Brasil, e de repente aqui você vai compartilhar um quarto, ou vai compartilhar um banheiro, então você está, né? Qual é o seu grau de abertismo para estar compartilhando o mesmo banheiro com outra pessoa, a mesma cozinha, se você chega na cozinha e tá aquela bagunça na pia, te irrita, ou, né, sabe, esses detalhes que vai fazer diferença, então, não só o idioma, né, mas essas questões culturais também, né, e enquanto você está no Brasil, aí, essa é importantíssimo você usar o inglês em todas as oportunidades, né. Se você está na escola, tem aquele momento do intervalo, não fica falando português, aproveita para praticar o inglês, né? Todo mundo ali está para estudar, né? Então vamos aproveitar ao máximo, né? E se você tem a oportunidade de usar no seu trabalho, também fala com seus colegas de trabalho. Se você trabalha com um time que tem pessoas no exterior, fala com seus times em inglês, né? Usa, né? E se você está aprendendo uma palavra nova na escola, tal, tenta usar aquela palavra nova no ambiente de trabalho, na conversa, né? E se não tem oportunidade de usar no trabalho e não está indo na escola, mas tem algum amigo que fala inglês, também é bom, fala com essa pessoa, né? Não deixa vou falar quando eu chegar na Austrália. Não, quando você chegar aqui, quanto melhor tiver o seu inglês, melhor vai ser a sua experiência, né? Então é isso que eu coloquei aqui, ó. Aproveitar a experiência ao máximo. Quanto melhor o seu inglês, mais rica a experiência, porque a, o, a sua experiência, a qualidade da sua experiência vai ser limitada pelo seu conhecimento da língua, né? Então, se você souber se expressar bem em inglês, se você entender o que as pessoas estão se expressando, você vai experimentar coisas diferentes, você não vai ficar no básico, né? Aproveita que você está aí no Brasil, é mais barato estudar, provavelmente estudar inglês no Brasil, aproveita para aprender o básico aí. Quando você chegar aqui, você já chega com o desafio da cultura, sabe? O desafio das lições internacionais, é uma outra experiência, mano. Vai abrir a sua cabeça de uma outra maneira, né? Então vamos dizer que você tem a intenção de fazer um IELTS, por exemplo. Então, já que você está aí no Brasil, mergulhe a cabeça, faz um simulado, ou se você tem a disponibilidade financeira, faz o exame do IELTS aí no Brasil, e depois se você precisar fazer aqui para entrar na universidade, ou para aplicar para um visto de trabalho, o que quer que seja, você faz de novo, mas você já experimentou, você já está acostumado com o formato do exame, né? Porque a questão do IELTS, por exemplo, não é que você tem que dominar o idioma, só você tem que dominar o formato do exame, sabe? É tudo tem o tempo que você gasta para cada pergunta, o que eles esperam, o formato da redação, esse tipo de coisa, né? Então, se você tem interesse, né, vale a pena você mergulhar de cabeça enquanto você está por aí, não deixa isso para a última coisa, não deixa isso para só quando chegar na Austrália, né? Já vai otimizando aí antes da viagem, né? Bom, é isso que eu queria deixar como dica aí para vocês. Espero que tenha sido interessante, espero que ajude aí um pouco, né? E que isso aí continue motivando a você a estudar o idioma, né? E a praticar, né? Apesar das dificuldades, né? Que a gente está falando é uma época de restrição de viagem, é uma época de dólar alto, né? Então, mas que isso não impacte, né? Negativamente, né? No seu interesse em viajar e conhecer outros países, né? E, e ter novas experiências de vida, né? Que isso apenas seja aí né, um degrau aí no seu progresso, né? Então, é isso que eu queria dizer. Obrigado.